Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É bom estarmos juntos. Vamos meditar a palavra de Deus. Marcos, capítulo 10, versículo 17 a 30. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntaram uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida, casa, irmãos e irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Palavra da salvação. Veja, um jovem que seguia os mandamentos. Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Olha, difícil de encontrar, hein? Um jovem que obedece todos os mandamentos. Isso aqui já é louvável. O que eu preciso fazer para ir para o céu? Obedece os mandamentos. E o jovem diz: eu já obedeço os mandamentos. Mas se você quiser ser perfeito, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois você vem e segue-me. Ou seja, Jesus queria que aquele jovem o seguisse mais de perto. Mas para isso, abandona a tua riqueza. Abandona a tua riqueza. Vende, dá tudo para os pobres e vem me seguir. Mas quando ele ouviu isso, ele ficou abatido. E foi embora cheio de tristeza. Era muito rico. É pecado ter dinheiro? Não. É pecado ser rico? Não. Em nenhum texto da Bíblia Jesus condena a riqueza como um pecado. Como se até... Imagina, se isso fosse pecado. Você não pode ter mais que tantos reais porque a partir daqui começa a ser pecado. Não, não existe isso. Não é pecado ser rico. Só que Jesus está pedindo para ele deixar a sua riqueza. Porque veja, preste atenção, deixa eu te ensinar uma coisa muito preciosa hoje. Tem vezes que Jesus pede para a gente deixar coisas que até não são pecados. Mas ele pede para que a gente renuncie por amor a ele. Por exemplo, Pedro está dizendo: e nós que deixamos casa? Eis que nós te deixamos tudo e te seguimos. E Jesus responde: eu vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim do Evangelho, receberá 100 vezes mais. Ora,
eles tiveram que deixar porque era um pecado? É pecado ter mãe? Claro que não. É pecado ter pai? Claro que não. É pecado ter campo? É pecado? Não. Só que algumas coisas Deus pede para que a gente deixe por amor a Ele. No meu caso isso aconteceu. Eu tive que deixar minha mãe. Eu tive que deixar meu pai. Eu tive que deixar de ter filhos na carne. Eu tive que deixar de ter uma esposa. Eu tive que deixar de ter um trabalho. Eu tive que deixar. Porque Jesus pediu isso para mim. Tem coisas na nossa vida que Jesus pede para que a gente deixe. E veja, talvez você é uma pessoa que já está seguindo os mandamentos. Talvez você é uma pessoa de igreja, uma pessoa de sacramento, mas ainda não foi capaz de avançar em algumas áreas. Não foi capaz de deixar algumas coisas. E Deus vai te revelar o que você precisa deixar. É para cada um Deus pede uma coisa. Pode ser que alguém cheio de dinheiro, e não é pecado ter dinheiro, repito, mas pode ser que para alguns de vocês que tenham muito dinheiro, Deus faça o mesmo pedido que fez para esse jovem. Deixa teu dinheiro e vai fazer isto. Pode ser? Eu não sei. O que ainda não conseguimos deixar? Talvez precisamos deixar alguém. Deixar uma situação. Quantas pessoas, olha, eu vou te falar um testemunho real. Quantas pessoas eu já vi, estavam trabalhando, estavam ganhando a vida bem, tinham um salário alto, e de repente Jesus fala para essa pessoa, deixa esse emprego, e vira pregador do evangelho. É um absurdo. Na lógica humana, eu ganho super bem. E quanto é que ganha um pregador do evangelho? Não, o pregador do evangelho, ele vive da providência de Deus. Eu quero que você deixe o teu salário fixo, o seu salário bom, e eu quero que você comece a viver da providência. É isso. Se você quer progredir mais, esteja atento a isso. Esteja atento aos pedidos que Deus vai fazer para você de renúncias. De deixar algo por amor a Ele. E você, se você fizer e você tiver coragem, você vai receber 100 vezes mais. E não é nem na outra vida, é já nesta terra. Era isso que aquele jovem não estava entendendo. Deus estava chamando ele para algo mais. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.